Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishur. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, estamos examinando a Parashá Miketz, que quer dizer no fim. Vamos agora à tarde examinar o texto dentro dos Ketuvim Natzarim, porção dos escritos nazarenos, em Mateus, Matitiarro, capítulo 17, e nós vamos ler ali a partir do versículo 14, amém? Então diz assim a palavra do Eterno, Mateus 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante de Yeshua e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Yeshua respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Yeshua o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Yeshua em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Yeshua lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então, queridos amados, Yeshua HaMashiach está falando aqui que essa casta de demônio que os apóstolos não conseguiram expulsar daquele menino, aquela casta de demônios, é uma casta específica de demônios, ou seja, ela só sai com oração, e os apóstolos estavam orando, mas também com o jejum. Os apóstolos não estavam em jejum, não estavam jejuando, amém? Então você observa, meus irmãos, que tem uma casta de demônios, uma casta de espíritos imundos, que só sai com oração e jejum. E nós temos que estar atentos a isso, porque sem o jejum, essa casta de demônio fica ali encolhida, fica ali malocada, fica ali acoitada, amém? Então essa casta de demônios só vai ser tocada se além da oração tiver o jejum. E você vai observar que o próprio Yeshua HaMashiach, meus irmãos, antes de ser tentado pelo diabo no deserto, amém, ele fez o quê? 40 dias e 40 noites de jejum. Ele mesmo deu o exemplo. Se você observar, está aqui em Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim: Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Yeshua foi conduzido ao deserto pelo Espírito do Eterno, amém, sabendo que Yeshua, permitiu ser tentado pelo diabo. Mas o que ele fez para nos dar o exemplo? No verso 2 diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Enfim, aí continuou a tentação, mas o inimigo foi derrotado totalmente por Yeshua nessa tentação, porque Yeshua o expulsou através da palavra. Amém? Agora, queridos, você observa bem o exemplo que Yeshua deu. Yeshua, ou Satanás, vinha tentá-lo. Amém? Mas Yeshua se preparou com um jejum. Ele não precisava fazer isso, porque ele é o eterno feito homem. Mas, como ele estava como filho do homem, aqui na terra, ele deu o exemplo para todos nós. Amém? Porque tem casta.
de demônios que você, meu irmão, minha irmã, tem que se preparar no jejum. Você tem que se preparar, além da oração, o jejum também. E você veja, queridos, depois que Yeshua subiu aos céus, a igreja primitiva orava e jejuava. Se você observar aqui, está no livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, no capítulo 13, amém? No versículo 1, diz assim, sobre a igreja primitiva. E na igreja primitiva, que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Eterno e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Jejuando e orando. Por quê, irmãos? A igreja primitiva tinha que estar armada. Hoje nós temos que estar armados, orando e jejuando. Aleluia. Por quê, irmãos? Para combater contra os principados das trevas. Tem muita gente que fica só na oração e tem uma casta que não sai, a não ser com jejum e oração. Tem uma casta de demônios que só sai com os dois. Então, se você está só na oração, jejue, porque tem casta que não está sendo tocado na tua vida. Essa casta de demônio, ela está ali malocado na tua vida, te atentando, mas você vai jejuar e aquela casta de demônio vai sair da tua vida. E você faz essa prática do jejum sempre, meu irmão, porque não é uma coisa de parou, acabou. Tem que estar sempre fazendo, né? Faz uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes por semana, faz mais, mas não deixa de fazer por mais de uma semana, não. Porque você tem que entrar nessa guerra, amém? Para você sair na paz, porque tem casta que fica malocada. E também no capítulo 14, irmãos, ali de Atos, também, novamente falando que a igreja primitiva orava e jejuava, amém? Nós falamos do capítulo 13, agora também aqui tem o 14, verso 21, 14 de Atos, verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Amém? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Eterno em quem haviam crido. Orando com jejuns. Tu vê no capítulo 13 de Atos e no capítulo 14 de Atos, a igreja primitiva orava sempre com jejum. Então hoje muitos querem ser igreja primitiva, meus irmãos, mas não ora com jejum. Tem que orar e tem também que jejuar, meu irmão. Não pode ficar sem o jejum de maneira alguma. Isso é um ensino que a igreja primitiva vivia, que Yeshua nos ensinou, aleluia, e nós sabemos que dessa forma Satanás está enfraquecido e será eliminado da tua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom, amém e amém.